com ela, nossa nutróloga maravilhosa, doutora Liliane Opelman, bem-vinda! Muito obrigada. Eba, assunto importantíssimo, falar Muito de anemia. importante. Engraçado que é uma coisa até que comum, né? Que a gente tem ali certas informações, só que hoje você vai trazer aí um universo, né? Pensando na questão da anemia, que poucas pessoas sabem, né, doutora? Aliás, você falou uma coisa que é fato, é tão comum que as pessoas chegam até a se acostumar com ela. Ah, não, é assim mesmo. Eu tenho uma anemia. É já de estimação, entendeu? E não pode, né? É uma escolha, pode ser tratada. Claro que a gente vai entender que tem certas anemias e elas não são escolhas, mas a pessoa que opta por não se cuidar, ela está escolhendo. Pois é. E tem, vamos falar de todos os tratamentos, tem tratamento e tem aqui muitas informações que hoje vocês vão descobrir. Vamos para a primeira então? Fato ou fake na tela, olha lá. Fato ou fake, a anemia geralmente é uma doença caracterizada pela diminuição da hemoglobina no sangue. E aí, doutora? Fato. É fato. E eu vou aproveitar para dizer o seguinte, para quem ainda não entendeu o que é anemia, é muito simples. Então existe a hemácia, existe a hemoglobina. A hemácia é aquela célula que parece um disquinho achatado e ela tem hemoglobina, que é uma proteína que faz parte. E o que ela faz? Leva o oxigênio do pulmão para todos os tecidos. Certo. Se falta hemoglobina, ou se a hemácia é pequena, ou se ela é alterada, esse oxigênio chega com deficiência. Então, todos os sintomas são devido a essa falta do oxigênio. Do oxigênio, entendi. O que traz os sintomas. Ou seja, né? é a vida. É a Não vida. adianta só respirar. Tem que garantir que esse oxigênio vai chegar em todas as partes do nosso corpo. Quem faz isso maravilhosamente são as células do sangue. E aí, doutora, separou então já para conhecermos os tipos de anemia que vai entrar aqui para vocês. Então vamos lá, doutora. Quer ir lendo para a gente? Que daí você já vai fazer uma explicação. A deficiência de B12, porque a B12 também é importante para formar esses glóbulos vermelhos, né? As hemácias, também chamadas de eritrócitos. O ácido fólico, também quando deficiente, também é importante para essa formação. O ferro, principalmente para a formação da hemoglobina. Por isso que a gente sempre fala em anemia, lembra do ferro. Exatamente. As doenças crônicas que também causam essas alterações, então a gente está falando desde doenças autoimunes diversas, câncer, infecções prolongadas. A hemolítica, que é um tipo de anemia, só que doença autoimune, então o corpo ele destrói esses glóbulos vermelhos, que esses glóbulos geralmente têm que durar 120 dias e eles não duram, então não existe a falta do ferro ou a falta da B12 ou a falta do ácido fólico. Existe um acelerar da degradação dessa célula do sangue. Jura, doutora? Isso eu não sabia também. Agora, por exemplo, não leva a outra doença? Leva. As anemias, com certeza, elas vão levando a outras condições. Você sabia que em idosos com anemia, porque como a anemia ela traz fraqueza muscular, aumenta o risco de morte, de queda, né? Principalmente morte devido à queda em 48% dos homens, 60% das mulheres. Nossa, é alto. Então ele é um fator importante de comorbidade, independente da idade, independente de qualquer coisa, e tem que tratar. Tá aí, gente. Já já a gente fala mais a respeito. Aí tem essa... acho que faltaram duas, mas vamos colocar os sintomas aqui e a gente já volta para aquela tela. Então, quando a gente fala dos sintomas, fraqueza e perda de apetite, cansaço físico e mental, tonturas, palidez da pele e mucosas. E essas características, doutora, vão acontecer em todos aqueles tipos? Quase que em todos, mas é muito comum que às vezes você está vendo um paciente que ele está pálido, tem tontura, tem cansaço, tem fraqueza, o exame está normal, mas ele tem tudo isso. E aí a gente faz como? A gente trata. A gente trata, até porque hoje existe um conceito que é você dosar a ferritina. E, acredite, o valor normal ele é muito largo, é entre 10 e 160. Só que sabe-se que acima de 60 de ferritina é quando a pessoa tem mais disposição, ela tem melhora da qualidade de pele, cabelo, unhas, raciocínio. Então, muitas vezes você não tem uma alteração de hemograma, mas você tem ali uma ferritina mais baixa, que é a reserva de ferro. É isso que eu ia te perguntar. A ferritina é a reserva de ferro. É a reserva de ferro. Então, mesmo que o ferro esteja dentro ali dos valores né, programados, aceitáveis daquela situação, a ferritina estando muito baixa já pode ser tratado como uma anemia.
Com certeza, principalmente se tiver sintomas clínicos. Tá, acompanhado dos sintomas, entendi. Vou colocar mais sintomas então, gente, porque tudo isso aí tem mais uma tela que é falta de ar ou respiração curta, prejuízo da memória e dificuldade de raciocínio e palpitações e taquicardia. E é fácil entender, porque se é para levar o oxigênio, Pois é. então vai dar o quê? Vai dar aquela falta de ar. É como se o pulmão tivesse que respirar mais para compensar essa entrega do oxigênio. Entendi. E a palpitação, taquicardia é na falta disso. Você fica Isso, é o que querendo gera respirar. o cansaço. É o que gera o Cansaço do ponto de vista cardiovascular, né, cardiorrespiratório, e do ponto de vista fraqueza muscular e todo Entendi. aquele outro quadro que a gente viu. Olha só. Bom, para finalizar, doutora, faltaram 2 tipos aqui, só para a gente não deixar de citar, que é a aplástica, é isso? Isso, é quando a medula, ela não produz ou produz células sanguíneas insuficientes. Tá. E a perniciosa, que é quando o intestino não absorve a B12 por falta de fator intrínseco. Tá. A gente precisa desse fator intrínseco para absorver. Muitas vezes a pessoa consome, mas não absorve. Entendi. Vamos para o próximo fator fake, a gente vai juntando tudo. Olha lá, fator fake na tela. A anemia ferropriva é uma das mais raras e ocorre devido à diminuição do consumo de alimentos ricos em ferro. Fator fake. É fake. É fake. Ela não é uma das mais raras. E a falta de ferro nem sempre é só pelo consumo. Pode ser, por exemplo, uma mulher que tem um sangramento menstrual exacerbado. Tá. Uma mulher com endometriose, que tem um quadro de menstruação muito intensa. Então, ela acaba perdendo, né, muito o ferro, apesar de muitas vezes ingerir. Entendi. Agora, você imagina se juntar as duas coisas, que também é Nossa. muito comum. Aí, Essa pessoa está sempre cansada. e nesse caso, eu acho que mostraria no exame de sangue, né, doutora? Aí quando é, né, bem intenso assim, o ferro cai muito, né? E muitas vezes a gente está com uma paciente que está com esse quadro, não só aumento do fluxo menstrual, mas os dias de menstruação aumentados. Tá. E a gente sabe que é uma questão de tempo chegar a uma alteração de anemia. Então, já tem que tomar uma providência, de repente aumentar, suplementar um ferro antes que chegue a virar uma anemia. Tá certo. E aí a gente separou também, ó, essas informações aqui no quadrinho, que são os sintomas dessa anemia ferropriva. Então, dor de cabeça, taquicardia, falta de ar, desânimo, cansaço fácil, ó, tem mais. Palidez, sonolência, fraqueza, tontura, irritabilidade. Exatamente, porque você começa a ficar irritado, né? Tudo que você quer fazer, você está cansado, a vida vai ficando... Até sintomas depressivos, Carol. A pessoa vai perdendo a vontade de fazer as coisas. E nem sonha que pode ser um quadro de anemia. Sabe o que eu ia te perguntar antes do próximo fator fake? É verdade aquilo que a gente escuta desde que é pequeno, assim, que tem que abrir os olhinhos assim, ó, e ver se tá vermelhinho aqui ou se tá branquinho. Quando tá branquinho é porque tá anêmico? É verdade. É verdade? É importante avaliar isso, Então né? é fato. É... Jura, doutora? É interessante porque eu falo que tem doenças que elas estão na cara, né? Na face, né? Que louco, olha só. Você pode, por exemplo, ver a anemia megaloblástica, que é um outro tipo, né? Por carência também de ácido fólico. Tá. A língua aqui fica pálida e a língua fica vermelha e grande, grossa, vermelha. Então, é engraçado porque você fala, nossa, como assim? Se a língua está vermelha, então não tem anemia. Não, a língua, aqui fica pálido, a língua, e dor na língua. Dor na língua Tem também. glossite, tem a língua como se fosse ela inflamada, com dor e bem vermelha. Gente, então isso é fato. Por isso, desde pequeno, quando a gente vai no pediatra, sempre faz assim. E aí, né, enfim, eu tô com essa pergunta para ser feita já faz tempo. Falei, vamos aproveitar e perguntar para a doutora. Por isso que continue fazendo assim nos filhos, então. Medicina raiz. É isso, medicina raiz. Continue fazendo Medicina assim nos raiz. filhos e olhando ali os olhinhos para ver se não tá branquinho, né? Porque tem que ser vermelhinho. Tem certo? que ser vermelhinho. Tem mais fator fake, olha lá, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha, esse é interessante, hein, doutora? Fator fake, a anemia falciforme é caracterizada por alteração no formato da hemácia e, como não interfere na quantidade de hemoglobina, não causa nenhum sintoma. Será? É o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Mas agora, fator fake longo, né, doutora? Então, a anemia falciforme é caracterizada por alteração do formato da hemácia e, como não interfere na quantidade de hemoglobina, que é aquilo que você explicou, de levar oxigênio, não causa nenhum sintoma. Será? Fator fake. Fake. Fake causa causa. sintomas, sim, tem dores articulares.
essas alterações da hemácia, elas ficam... Por que falciforme? Ela tem o formato de uma foicezinha. Ah, entendi. Então, ela tem essa alteração e elas podem aglomerar. Pode dar problemas vasculares mesmo, né? Então, entendi. é importante essa pessoa ter esse diagnóstico, fazer esse acompanhamento. Existe também o traço falciforme, que ela tem uma tendência. Lembrando que a população negra é que tem mais comum encontrar. Né? Assim, eu vejo que algumas raças têm alguns tipos, né, de anemia. Por exemplo, pessoas oriundas de países do Mediterrâneo têm mais a talassemia. Também chamada, né, tem a tal da anemia do Mediterrâneo. Então, tem muitas anemias que são da origem, de onde a sua descendência vem. Que coisa, que legal, doutora, saber disso também, então, isso né? já é um fator. Nossa, então se eu tenho essa descendência, é importante investigar? É importante investigar. E aí a gente preparou a questão ali da alimentação, né, doutora? Isso que é primordial aí quando a gente fala da falta do ferro, de quem não absorve. Você sugeriu, então, alimentos ricos em ferro, de origem animal. Carne vermelha, fígado e vísceras, frango, mexilhão e ostras, gema de ovo, peixes, carne de aves, tem mais, olha lá. Leguminosas. As de origem vegetal. Aqui já são as vegetais. Para agradar a todos. Isso, porque quem segue estilo de vida, quem é vegetariano, quem é vegano, também tem suas fontes, sei lá. Leguminosas, espinafre, brócolis, salsa, coentro, frutas secos, beterraba. Tem mais uma, Gláucia? E o interessante, Carol, é assim, o vegetal, o ferro do vegetal é diferente do ferro do alimento animal. Vamos falar sobre isso antes dessa próxima tela, então. Conta pra gente por quê, doutora. Porque a gente chama de ferro M e o ferro não M. Então, por mais que a gente tenha ali uma quantidade de ferro, a biodisponibilidade dele, do alimento vegetal, é menor. Então, o que é necessário para quem não come carne? É necessário acrescentar alimentos que tenham mais vitamina C, junto com esses que têm fonte de ferro, para absorver melhor. São dois cuidados que as pessoas precisam para aumentar a absorção do ferro. Acrescentar alimentos ricos em vitamina C, isso vale espremer um limão, isso vale uma limonada, uma fruta cítrica. E não combinar esses alimentos com alimentos ricos em cálcio, porque o cálcio ele compete pela absorção, pelo mesmo sítio de absorção junto com o ferro. Com o ferro, entendi. E ele ganha? Tende a ganhar. Por isso que a ideia de uma sobremesa com leitosa para uma refeição que teve um alimento rico em ferro não é bacana. Entendi. Mas, doutora, sabe o que eu ia te perguntar também, antes dessa próxima tela, que a gente vai falar dos alimentos ricos em B12, que vocês sempre sugerem, ainda é assim a questão dos vegetarianos, veganos, fazerem a suplementação? É muito por importante. Essa questão até da absorção e da quantidade de ferro que tem no reino vegetal, que é, então, muito menor. Isso. Lembrando, né, aqui a gente falou praticamente para os alimentos ricos da B12, que é fígado, peixe, carne, aves, ovos, leite. Aí quando a gente entra na levedura nutricional, que aí não seria um alimento de fonte animal, mas alguns veganos nem isso utilizam. Então, é importante, né, essas pessoas que são os veganos muito estritos, que tenham a suplementação da vitamina B12. E aí, qual é a melhor forma, doutora? Pode ser sublingual. Pode ser sublingual. Sabe por quê? Como a gente estava falando, às vezes a pessoa ela não tem uma absorção boa. Então, a sublingual, a gente garante uma boa absorção e uma adesão. Tudo que é no injetável, às vezes as pessoas tendem a... Né, e como precisa de estar sempre repondo, sublingual de B12. Muito bom. Vamos começar com as perguntinhas do público, então? Tá cheio de perguntinha, a Cláudia já me sinalizou. Vamos lá. Lúcia, obrigada, um beijo. Qual é o valor correto da vitamina B12? Fantástica pergunta. Nos valores laboratoriais, eles consideram entre 300 e 800, uma média. Só que no Japão, por exemplo, que eles têm um olhar sobre a saúde mental integrativa muito amplo, as pessoas elas têm que estar acima de 500, de 600 de vitamina B12. Porque abaixo de 500, ainda que dentro dos padrões, as pessoas elas podem ter sintomas depressivos, alterações cognitivas, sintomas demenciais.
Uau! Dentro da psiquiatria integrativa, o complemento tanto da B12, da metilcobalamina, que é a forma mais fácil de absorver, e do metilfolato, que é o folato também mais fácil, é muito importante. Às vezes um paciente não tem resposta a um antidepressivo, a gente complementa com esses dois elementos e sem mexer na medicação, ele passa a responder. Muito legal saber disso, hein? Ótima pergunta, né? Dos valores, é interessante conhecer essa questão de origem que você comentou. Letícia, um beijo, obrigada. É possível estar com anemia e o exame de sangue estar normal? É que para a gente falar anemia mesmo, a gente precisa de um exame alterado. Mas são tantos os fatores que alteram o exame. Uma pessoa desidratada, ela faz hemoconcentração. Então, às vezes, um hemograma vem até normal. Mas, muitas vezes, a anemia subclínica, que você leva em consideração os sintomas, você leva em consideração o exame físico, você leva em consideração a dosagem de ferritina e você leva em consideração a anamnese alimentar. Você já, conversando com o paciente, você já percebe o que falta para ele se alimentar. Entendi. Então, é possível a pessoa ter uma melhora absurda, ainda que ela não tenha o diagnóstico de anemia, mas tenha essas alterações, com a complementação ali do ferro. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Gustavo, querido. Beijo pra você, viu? Diabetes pode causar anemia? Toda doença crônica, o diabetes é uma doença crônica, e quando ela não está compensada, ou ela está seguida de outras comorbidades, elas podem sim causar anemia. Então é muito importante esse paciente estar sempre fazendo exames, checando ali tudo, né? Tanto para avaliação do próprio diabetes, como a hemoglobina glicada e tudo mais, como também reservas, né? Ferritina, o hemograma. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Paty, obrigada, um beijo. Anemia, então, pode causar queda de cabelo? Eu estava esperando essa pergunta. Eu acho que Mas no fato não fake, tenha né? dúvida. Na hora, né? Às vezes tem paciente que a gente convence a suplementar o ferro, não é nem pelo cansaço, não, é só falou do cabelo, é o que a pessoa precisava para falar, agora eu quero me tratar. Porque pega pela queda de cabelo. E é rápido, né, doutora? Cai muito mesmo. É uma forma muito rápida, assim. Como você falou, a parte clínica, física, né, das unhas, a própria pele mesmo, a condição da pele, ela muda completamente, né? Ela o fica ânimo, tudo. Seca, assim. Vamos colocar na tela agora os alimentos ricos em ácido fólico, a doutora comentou que também são importantes, então feijão, agrião, salsa, aspargos, tem mais. Couve. Ah lá, couve, grão de bico, brócolis, ervilhas. E aí, nesse caso, veganos e vegetarianos se alimentam bastante, né? Se dão muito bem. Muito bem, E é interessante porque o brócolis também, além de ser um alimento rico em ácido fólico, ele é um alimento que tem ali uma fonte também de mais proteínas, pensando até nos veganos. A ervilha, hoje tem até o suplemento de proteína da ervilha. Eu ia te perguntar dele. Fantástico. Também melhora essa questão, porque ele já vem acrescido aí, talvez com B12, já é rico em ácido fólico? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar observando, porque muitos alimentos, assim, cereais, eles já têm um enriquecimento. Algumas farinhas, né? Farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, então, acaba tendo assim como o sal é enriquecido com iodo, muitas vezes os alimentos, os carboidratos, farinhas, eles têm esse enriquecimento e é importante optar, então, já que vai usar, por essas combinações, os que já são enriquecidos mesmo. Tá certo. Tem mais fator fake, olha lá. Dá tempo. Fator fake. Como a anemia hemolítica é um tipo de doença autoimune, o tratamento pode considerar o uso de imunossupressores e corticoides. Fator fake? Fato. E como toda doença autoimune que requer um tratamento agressivo, como o uso de imunossupressores e corticoide, é importante fazer a abordagem integrativa para que não se tenha os efeitos ruins desses medicamentos, para que a pessoa ela tenha a doença sob controle, mas fique ali com a sua qualidade de vida restaurada. Doutora, a gente tem 2 minutos, mas como é que a gente descobre então essa anemia? Como é dado o diagnóstico? Hemograma, basicamente os exames mais simples a gente percebe. E aí, o que vai variar dentro das anemias é o tamanho das hemácias. É uma questão mais até profunda que o profissional vai poder dizer para o paciente. Mas sempre fazer exame de rotina, não esperar ficar ruim para fazer.
Porque as coisas aparecem muito mesmo antes de dar sintomas. Tá vendo? Até com um autoimune a gente tem quando a gente fala de anemia. Dá Exato. tempo da última perguntinha, né, Glaucia? Um minutinho, olha lá. Cá, obrigada, um beijo. Fluxo excessivo na menstruação pode causar anemia? Fato. E se a causa dele é uma endometriose, muitas vezes a colocação de um DIU, né, não um DIU de cobre ou prata, mas um DIU de progestágeno, que pode ser colocado para controlar esse sangramento, porque não adianta dar o ferro e continuar escoando, tem que também conter esse escoar, essa perda sanguínea. Entendi, diminuir, né? Diminuir aí o fluxo menstrual. Vou agradecer doutora Liliane Opperman, maravilhosa, no @doutora por extenso. Escreva a palavra doutora Liliane, @doutora Liliane. E agora encerro dizendo que doutora Liliane voltará com novidades que a gente ainda não pode contar, né, doutora? Não pode. Vem uma novidade muito maravilhosa. Maravilhosa. Mais ainda com ela, claro, sempre junto aqui com você, bonita. Aguardem. Beijo, beijo, beijo.